Olá, hoje nós falaremos sobre algumas dicas na liberação aduaneira do embarque de importação, que na verdade são fatores que nos favorecem para que possamos evitar problemas, multas, atrasos e custos extras em uma importação. Esse é o nosso objetivo desse nosso encontro de agora. Para quem não me conhece, vou me apresentar. Eu sou Ariane Canestraro, sou pós-graduada em Comércio Exterior. Ao longo de toda a minha carreira desenvolvi trabalhos relacionados a todas as áreas do comércio exterior, como logística, importação, exportação, trader, procurement e supply chain. Enfim, eu tive a oportunidade de passar por todas as áreas. Eu sou coordenadora de cursos da Abracomex, e trabalhei em algumas indústrias e em alguns bancos, como o Citibank, o Banco Itaú, a Renault do Brasil, a TMT Motoco, a DW Logísticas, a Riffel. E vou tentar passar então um pouco da minha experiência alinhada ao conhecimento técnico para que nós possamos ter essas dicas e termos o nosso embarque da forma mais eficaz possível e com os menores custos possíveis. Os tópicos que nós abordaremos: um planejamento de compra, a programação do embarque, o embarque em si e a liberação aduaneira e pós-embarque. O primeiro deles, a primeira coisa que nós devemos fazer é um bom planejamento de compra. Nós vemos, às vezes, diversas situações nas empresas. Tem empresas, por exemplo, e não colocando nenhuma crítica aqui, mas fazendo observações e dando alguns exemplos. Tem estruturas em algumas empresas familiares, por exemplo, em que o comprador é o próprio proprietário da empresa ou é um diretor-geral da empresa. Via de regra, nós vemos essas situações. E eles têm um pensamento um pouco mais estratégico. Então, cabe aos profissionais que estão dando apoio a essas pessoas explicar alguns fatores, como, por exemplo, eleger e aplicar um Incoterm adequado. Ou então, uma outra situação, quando nós temos uma multinacional, onde as áreas são bem segmentadas, são bem separadas, nós também temos algumas dificuldades, porque as pessoas costumam ser técnicas nas suas áreas de atuação, bastante técnicas. Então, cabe a nós também darmos esse apoio para que o nosso planejamento de compras seja bem feito. O que é um Incoterm? Vamos relembrar um pouco dos Incoterms. Incoterm, então, International Commercial Terms, são os termos internacionais de comércio, as cláusulas de preço que a gente chama, e eles servem para definir, dentro de uma estrutura de um contrato de compra e venda internacional, os direitos e obrigações recíprocos do exportador e do importador, estabelecendo um conjunto padrão de definições e determinando regras e práticas neutras, como, por exemplo, onde o exportador deve entregar a mercadoria, quem paga o frete, quem é o responsável pela contratação do seguro. Então, aqui, nós, conhecendo muito bem os Incoterms, sabendo para que eles servem e como que eles devem ser aplicados, nós conseguiremos fazer um bom pedido de compras. E no que isso vai se refletir? Na nossa documentação depois, nas questões para não ter atrasos, para não ter nenhuma discrepância mais tarde, para não ter nenhuma arbitragem, nenhum problema que precisa ser resolvido, às vezes até com a ajuda de terceiros. Então, nós temos que saber identificar nos Incoterms as diferenças e o que implica. E quando a gente fala assim em diferenças e implicações, a gente não está falando somente de frete. Nós estamos falando também de custo de mercadoria. Por exemplo, se eu tiver uma mercadoria, eu estou fazendo uma importação. Por exemplo, eu fiz um acordo com o meu exportador de que essa mercadoria ela vai ser paga em 60 dias, por exemplo. Então, se de repente, se eu escolher um Incoterm que é FOB, quando essa mercadoria chegar no Brasil, eu vou ter que pagar por esse frete. Eu vou ter que desembolsar a caixa.
dinheiro, né, para fazer o pagamento desse frete quando a mercadoria chega, ou no máximo alguns dias após, que são os dias que os profissionais de logística nos dão para fazer esses pagamentos. Se eu vou pagar a mercadoria há 60 dias, quem sabe seja melhor eu também fazer uma contratação, um pedido de compra com o Incoterm, custo e frete, por exemplo, onde o exportador, o meu fornecedor, ele vai fazer a contratação desse frete e vai fazer esse pagamento. Então, eu terei ainda esses 60 dias para pagar no momento que eu fiz a compra, os 60 dias acordados a partir de qual momento, mas enfim, eu vou ter uns dias adicionais para fazer o meu desembolso de caixa. Então, é importante saber o que implica esses Incoterms para poder fazer um bom pedido de compras. Nós vamos listar agora quais são os Incoterms 2010, pela revisão de outubro de 2010. Os Incoterms são feitos pela Câmara de Comércio Internacional, lá de Paris, a CCI, e em 2010, então, foi feita a revisão. Hoje nós temos 11 Incoterms, e são eles o EXW, que é o Ex-Works, o FOB, que é o FOB, Free On Board, o FCA, que é o Free Carrier, o CFR, Cost and Freight, o custo e frete, CPT, Carriage Paid To, o CIF, o Cost Insurance and Freight, o CIP, o DAP, Delivery at Place, o DDP, Delivery Date Paid, o FAS, Free Alongside Ship, e o DAT, que é o Delivery at Terminal. E, embora esse não seja nenhum curso de Incoterms, como nós estamos falando que nós temos que saber as diferenças deles, eu listei alguns para nós relembrarmos os principais Incoterms. Não listei todos, mas vamos relembrar um pouquinho os principais. Nós temos então o EXW, o Ex-Works, que é o livre na fábrica. O que ele significa? Que o vendedor, o exportador, que é o nosso fornecedor, normalmente, ele tem a única obrigação de deixar as mercadorias em sua fábrica ou armazém à disposição do comprador ou importador. Como nós estamos falando de importação, significa que eu, como importador, eu tenho que ir lá na fábrica ou no armazém ou em qualquer parte onde o meu fornecedor deixou disponível para coletar essa mercadoria. E por que isso é importante, essa definição bem clara no nosso pedido de compras, para depois evitarmos problemas? Porque eu vou ter que saber alguns detalhes muito importantes, por exemplo, em casos da China, que é muito importante, se o meu exportador teve licença, tem a licença para exportar. Alguns países, eles exigem que, basicamente, todas as mercadorias e todos os exportadores, eles precisam ter licença para exportar, eles precisam ser exportadores licenciados. E na China, às vezes, é bem comum a gente fazer a nossa compra, deixar tudo pronto e chega no momento de coletar, no momento, por exemplo, fechado com o Incoterm Ex-Works, onde o Ex-Works nos diz que a responsabilidade pela liberação aduaneira da mercadoria é do comprador, é do importador, é ele que tem que fazer isso. E daí chega bem no momento de coletar aquela carga, a gente vai perceber então que o fornecedor não tinha licença para exportar. Isso vai nos ocasionar grandes transtornos, custos extras, porque provavelmente nesse momento que descobramos isso, essa carga vai estar parada lá na aduana, vai gerar armazenagem, vai gerar atraso, e aí a gente tem tudo isso para definir. Então, são os detalhes que nós precisamos olhar com relação aos Incoterms. Outros, por exemplo, no Ex-Works, como importadores, nós precisamos saber se o nosso fornecedor ele tem equipamento suficiente necessário para, por exemplo, fazer o carregamento dessa mercadoria em um caminhão ou estufar esse container. Muitas empresas não têm uma rampa para estufar um container, não tem equipamento, se ele não tem uma rampa, ele tampouco tem um guindaste, uma empilhadeira, enfim, que seja suficiente para poder, necessária e suficiente para colocar essas mercadorias dentro do container.
E se nós não averiguarmos isso antes, quando chega no momento exato do embarque, pode ser que mandamos o caminhão lá para a empresa, porque simplesmente esquecemos ou não vimos isso antes, e esse caminhão chega lá e tem que voltar ou tem que fazer outro tipo de operação, porque o nosso fornecedor, lá nas facilities dele, ele não teve condições de estufar essa carga, ou ele não teve condições de até mesmo içar uma carga quando ela vai ser estufada em outro momento, ela vai ser carregada como break bulk, ele não tem condições de fazer o carregamento ou a movimentação dessa carga. Esses são alguns exemplos que nós damos pelas razões das quais nós temos que conhecer previamente o que significa cada Incoterm, o que tem por trás de cada negociação. O Free On Board, que é o livre a bordo, o FOB, o FOB, né? Usado somente para cargas marítimas, é condição do Incoterm, FOB somente marítimo. A gente costuma falar às vezes, embarca FOB para tudo quanto é modal, mas não, ele é usado somente para embarques marítimos. E ele nos diz então que o vendedor ou exportador, ele tem a obrigação de entregar as mercadorias já liberadas pela aduana na origem a bordo do navio. Essa é uma diferença com os Incoterms, a versão antiga que nós tínhamos, onde a obrigação então do exportador era deixar essa mercadoria ao longo ali no costado do navio. Hoje não, hoje ele nos diz que tem que ser a bordo do navio. Então a gente também tem que ter certeza que o nosso fornecedor, ele vai ter condições de colocar essa mercadoria, de fazer a liberação aduaneira e de colocar ela a bordo do navio. Isso significa que os custos também vão ser assumidos por ele até a mercadoria estar a bordo do navio. Não convém agora falarmos de todos os detalhes dos Incoterms, mas naturalmente custos e riscos, eles são envolvidos em todos eles e é por isso que também precisamos nos atentar. O FCA, o Free Carrier, é o livre no carregamento, onde o vendedor ou exportador tem a obrigação de entregar as mercadorias já liberadas pela aduana na origem no lugar solicitado pelo comprador ou importador. É aquele local que a gente acorda, mas o Incoterm nos diz que ela tem que estar liberada pela aduana da origem. Então, no momento que estamos fazendo o nosso pedido de compra, é importante ressaltar isso, porque muitas vezes o nosso fornecedor entende que o FCA é lá na fábrica dele e ele não libera a mercadoria. Ele entrega sem fazer a liberação. Isso gera custo adicional, isso pode gerar problemas, porque nós temos que fazer toda uma documentação para poder fazer a liberação aduaneira, e isso pode nos custar algumas coisas. No CFR, Cost and Freight, custo e frete. A obrigação do vendedor ou do exportador, é de entregar as mercadorias também já liberadas pela aduana na origem no porto de destino. Mas aqui a gente tem um detalhe, o risco para essas operações, o risco do importador, ele começa já quando as mercadorias estão a bordo do navio. Então, nós como importadores, embora não somos nós que vamos contratar o nosso frete, é o exportador que contrata e paga por ele, nós vamos pagar na fatura, nossa fatura comercial. Esse é o risco, porque nós temos que nos atentar aí se nós vamos querer um seguro ou não. Porque, como eu dizia, embora o nosso fornecedor ele contrate esse frete até o porto de destino, até onde nós estamos, por exemplo, nós, como importadores, somos responsáveis pelo risco, pelas avarias que vierem a acontecer, porventura, a partir do momento que a mercadoria estiver a bordo do navio. E se nós não fizermos um seguro e acontecer algum problema? Aí nós temos que pensar nisso também no momento que estamos fazendo nosso pedido de compras. Porque é o nosso acordo, é nesse momento que vai ser feito o acordo de compras. O CPT, Carriage Paid to, transporte pago até, a obrigação do vendedor e exportador entregar as mercadorias já liberadas pela aduana da origem no lugar acordado entre ele e o comprador e importador. A diferença é praticamente como o CFR, só que usado para outro modal. O CFR usa-se no marítimo e o CPT a gente usa no terrestre ou no aéreo. O CIF, o Cost Insurance and Freight, custo seguro e frete. O vendedor e exportador tem a obrigação de entregar as mercadorias já liberadas pela aduana na origem no porto de destino, só que incluso o seguro. Aí esse Incoterm nos diz que é obrigatório termos o seguro, também usado para o marítimo.
O CIP é muito semelhante ao CIF, que é o Carriage and Insurance Paid to, o transporte e seguros pagos. O vendedor exportador tem a obrigação de entregar as mercadorias já liberadas pela aduana no lugar acordado com o comprador importador, acrescido do seguro, porque assim nos diz o Incoterm. E o DDP, que é o Delivery Duty Paid, entregue com direitos pagos. O vendedor exportador tem a obrigação de entregar as mercadorias já liberadas pela aduana na origem, no lugar acordado com o comprador e importador e com todas as despesas e os impostos pagos. Se significa que todos os impostos devem ser pagos, então nós temos que ter a liberação aduaneira também do destino. E no nosso caso da importação, esse Incoterm ele não pode ser utilizado, porque o nosso exportador, o nosso fornecedor, ele é um não residente e ele não pode ter a sua empresa inclusa no radar da Receita Federal, que é a condição que nos dá para termos uma liberação aduaneira. Ele não é um importador. Quem é o importador somos nós que estamos aqui no Brasil. Então, esse Incoterm DDP no Brasil, para fazer uma importação, ele não é possível. No lugar dele, a gente pode utilizar quando nós queremos comprar, que já tenha todos esses custos pagos, que tenha a condição, então, de ser entregue para nós, onde nós estivermos. Então, talvez a gente possa usar um DAP, é um Delivery at Place. Nós combinamos que ele tem que entregar essa mercadoria até a nossa fábrica, até o nosso armazém, onde nós estamos. Porém, ele não tem a obrigação de nos fazer a liberação aduaneira do destino, apenas a da origem. Alguns me perguntam também qual que é a diferença do DAP, né? A diferença é assim, que tem que ter a liberação aduaneira a ser feito pelo exportador, o DAP. É essa a condição. E pode ser entregue até o local onde nós estivermos, no nosso caso que estamos falando de importação. Portanto, um Incoterm DDP não pode ser utilizado, e o DAP, então, se for utilizado, a obrigação é da liberação aduaneira apenas da origem, não do destino. Então, a gente vê que é muito importante nós colocarmos isso claramente no nosso pedido de compras, porque vemos com muita frequência a gente estar discutindo sobre Incoterms lá na hora de fazer documentação ou depois que acontece um problema. E o nosso objetivo hoje é falar justamente de evitarmos problemas e custos extras. Na nossa fase também de compras, nós temos que saber emitir o pedido de compra corretamente com todas as especificações necessárias. Então, comumente, um pedido de compra contém os seguintes dados: o nome e endereço completo do importador, o nome e endereço completo do exportador, o número e a data do pedido, o número da cotação, se houver, que é para a pessoa poder se localizar mais facilmente, principalmente em empresas muito grandes que fazem muitas cotações. O Incoterm, como a gente já estava falando, que é muito importante, a forma de pagamento, as especificações da mercadoria com as quantidades corretas, o prazo para entrega da mercadoria, a moeda da transação, preço unitário, preço total, as condições comerciais, algum detalhe, né? Se tem algum desconto, se tem alguma comissão de agente, o que tem envolvida nessas condições comerciais dessa compra, as condições de embarque, aonde vai ser embarcado, se precisa colocar alguma instrução especial aqui referente, porque às vezes tem carga que não pode ser tombada, tem carga que não pode ser como que a gente vai falar, não pode ser empilhada, tem várias condições, aí tem necessidade de embalagens especiais, de manipulações especiais, então é no pedido de compras que a gente costuma colocar. As garantias, se tem alguma garantia para especificar certificações, alguma certificação que é exigida. Nós temos alguns produtos que precisam de Inmetro, temos alguns produtos que precisam de Anvisa. Isso tudo a gente pode colocar no nosso pedido, deve colocar. Alguma licença, royalties, por exemplo, que tem que, principalmente quando a empresa tem projetos de fabricação com private labels lá fora, na China, por exemplo, que é muito comum, termos a certeza que o nosso fabricante vai recolher essas licenças devidas de royalties, de marcas, patentes.
E é no nosso pedido de compra que a gente coloca a obrigatoriedade e os acordos de quem vai pagar por o quê, de como vai ser feito isso. Agora nós passamos a uma fase da programação do embarque. Depois que foi feito o pedido de compras, o acompanhamento da produção, enfim, nós vamos fazer uma programação do embarque. Nós responsáveis pela logística, responsáveis pelo comércio exterior, seja de a qual área nós pertencemos, mas temos que fazer uma boa programação. E o que nós devemos verificar nessa programação desse embarque? Efetuar a classificação fiscal de mercadorias de forma correta. A classificação de mercadorias, ela nasceu, com a nomenclatura comum do Mercosul, a NCM, e ela serviu de base para a criação da tarifa aduaneira, que é utilizada pelos países do Mercosul, que é denominada TEC, Tarifa Externa Comum. A TEC hoje ela é composta de 8 dígitos, ela vem lá da legislação mundial, universal, que é composta de 6 dígitos, e no Mercosul foi acrescido de mais 2. Então, os 4 primeiros dígitos, ao menos, nós temos certeza absoluta que no mundo inteiro vai ser a mesma coisa, estamos falando do mesmo produto. Depois é acrescido os dígitos que vão nos dar especificações do produto e que podem variar de país a país. Temos que ter certeza, falando já de que é obrigatório os 4 primeiros números da TEC no nosso conhecimento de embarque, é obrigatório marítimo, no conhecimento de embarque marítimo é obrigatório, nós temos que ter os 4 dígitos da NCM no nosso conhecimento de transporte. E como que eu faço para classificar uma mercadoria? Nós temos várias regras, temos vários, um objeto de estudo, porém, falando assim, via de regra, de uma forma bem simplista, nós podemos fazer 3 perguntas básicas de como classificar. Nós perguntamos o que é o nosso produto, o que ele é. E se nós não sabemos, nós que somos mais da área operacional, de uma área comercial, nós vamos perguntar à nossa área técnica. O que ele é? Para que ele serve? Do que é feito? Qual a constituição dele? Por quê? Porque lá para classificar vale a regra da composição do produto, daquilo que mais compõe o produto, ele vai se basear nisso para poder fazer uma classificação correta. Fazendo essas 3 perguntas, nós temos noções de como classificar o nosso produto. E é antes do embarque que a gente tem que fazer isso, porque não dá para deixar para quando chegar a mercadoria a gente for instruir a documentação, o nosso despachante, etc. Não, a gente tem que fazer na hora que a gente está fazendo nossa programação do embarque para passar todos os dados aos nossos fornecedores de serviços. Nós vamos também verificar a necessidade de licença de importação prévia ao embarque, e bem como todas as demais exigências do nosso embarque. Se nós estamos falando, por exemplo, de um airbag, a airbag tem necessidade de licença prévia, tem necessidade de algumas anuências, inclusive do Exército, porque na composição do airbag ele tem pólvora. Então é importante também sabermos a nossa classificação por conta, e a Constituição, para fazer a classificação, por conta de sabermos que exigências vai ter o nosso produto. Será que ele tem exigência do Inmetro? Será que ele é algum produto que exige a liberação da Anvisa? Todas essas questões nós precisamos saber para que nós possamos nos anteciparmos e fazermos o nosso processo fluir de uma forma muito tranquila, com todas prevendo tudo que é necessário anteriormente a esse embarque. Onde que nós conseguimos ver as exigências? Deixamos só para o nosso despachante ver isso? Não, é obrigação do nós como profissionais, nós informarmos o nosso despachante também das necessidades que temos para o nosso embarque, ou então ao nosso agente de carga. Se é uma carga IMO, por exemplo, que é uma carga perigosa, considerada perigosa, ou com algumas exigências, quando a gente está falando de bateria, quando nós estamos falando de combustíveis, nós temos, isso são só alguns exemplos, nós temos algumas exigências
a fazermos antes desse embarque. Então, nós vemos isso em algumas legislações, alguns instrumentos que nos possibilitam verificarmos, fazer a checagem para ver se temos alguma exigência prévia. O regulamento aduaneiro, que ele foi instituído pelo decreto 6.759, de 6 de fevereiro de 2009. A portaria CSEX número 23, que é a consolidação das normas de importação e exportação, emitida em 14 de julho de 2011 e seguida de suas alterações. A instrução normativa da Secretaria da Receita Federal número 68006, de 2 de 10 de 2006. E as resoluções circulares específicas por assuntos referente à questão cambial também, emitidas pelo Banco Central do Brasil. Nós precisamos ler esses documentos. Qualquer profissional de comércio exterior, ele precisa saber muito bem, conhecer muito bem a legislação. Claro que não é possível conhecermos tudo, mas nós temos que, dando uma boa estudada nesses documentos, nós temos boas condições de fazer o nosso embarque fluir com tranquilidade e sem ocasionar problemas e atrasos e custos extras depois. Nós devemos também, nessa fase do planejamento do nosso embarque, eleger o meio de transporte adequado àquele embarque. Se ele deve ser aéreo por conta de especificação de produto, ou então por conta de atendimento de prazos, mas também observarmos, né, que as tarifas aí para o aéreo, tarifas de urgências, tarifas de premium, elas são mais altas. Se eu, de repente, eu previa que o meu embarque devia ser marítimo e por uma razão no meio do processo, um atraso de fabricação ou uma necessidade de abastecimento de linha de produção, porque está faltando, eu tenho que fazer ele aéreo. Então, isso vai me custar mais dinheiro. Só que são fatores, talvez, que não tenha muito controle. Agora, se por uma razão o embarque devia ser marítimo e na hora de eu embarcar, eu não vi também que tinha que ter uma licença de exportação e por isso ficou demorando lá até conseguir isso, atrasando todo o processo, fazendo com que de marítimo ele se tornasse um embarque aéreo, aí eu tenho que, justamente, os pontos que a gente tem que tratar para poder evitar. O marítimo, se é uma carga LCL ou FCL, também tenho que ver se eu consigo colocar. A minha carga é uma carga pequena, então eu consigo colocar ela num container cheio, vai me sobrar muito espaço, é melhor que carregar ela como LCL. Poxa, mas eu também tenho que ver as taxas de destino para ver se não vai ficar mais caro, porque às vezes pode ser que o meu container não venha tão cheio, mas ele compensa, as taxas de destino são menores até do que se eu pagar um LCL, que é uma desconsolidação, né, desestufar esse container, pagar todas as taxas ao co-loader. Então, pode ser que eu tenha que, seja melhor eu fazer um embarque full mesmo de FCL. E eu queria falar, agora me lembrei, queria falar que se tiver algum termo que alguém não conheça, depois procura a Abracomex, né, procura os nossos cursos também, que nós podemos tirar essas dúvidas. Eu falei agora em co-loader, eu falei em FCL, LCL. Se alguém tiver alguma dúvida depois, por favor, procure a Abracomex. A gente tem todos os canais aí disponíveis para tirar as dúvidas de todos. O rodoviário, a mesma coisa. Será que minha carga ela comporta um caminhão comum? Não comporta? Quando a gente fala meio de transporte, eu também tenho que averiguar essa situação. Que tipo, né? Se eu for fazer um aéreo, minha aeronave comporta, a porta da aeronave deixa passar aquela mercadoria, deixa entrar aquele tipo de mercadoria. O meu embarque pode ser feito via aérea, ele não sofre nenhum dano à embarcação. A mesma coisa a aeronave, a mesma coisa para o marítimo e para o rodoviário e também pelo ferroviário. Então, quando a gente fala em eleger o meio de transporte, é também eleger o tipo de veículo que eu vou utilizar nesse meu meio de transporte. Preciso fazer é mais barato embarcar via rodoviária. Então, será que o meu transportador tem todos os permissos para eu fazer um transporte rodoviário para um país do Mercosul? Porque às vezes a gente, deixa eu contratar
a minha transportadora com a qual eu estou habituada, porque eu já tenho um vídeo, porque eu gosto do transportador, porque ele é uma transportadora perfeita, nunca me atrasa, mas eu esqueço de ver que é uma mercadoria internacional e eu estou fazendo uma importação, eu não tenho, faço essa contratação do frete, mas eu esqueço de ver que a transportadora não tem permisso. Ela não pode transitar em outro país que não seja o Brasil. Isso vai também a carga ficar parada, até decidirmos, até tirarmos as licenças, ou então até a gente fazer uma correta readequação, ou de meio de transporte, ou até mesmo de transportador. Eu devo também homologar parceiros logísticos, os agentes de carga, freight forwarders, os despachantes, competentes e eficazes. Muitas vezes nós queremos fazer a coisa de uma forma mais simpática possível, ou por afinidades, ou por algumas outras razões, mas nós temos que ter parceiros eficazes, competentes, porque eles nos ajudarão muito a fazer um planejamento do nosso embarque. Eu devo também eleger as melhores rotas de transporte. Isso não é responsabilidade única do meu agente de carga, isso é responsabilidade minha também como importador. Eu devo saber quais são os aeroportos, se tem voo direto, se não tem voo direto. Por exemplo, eu tenho alguns aeroportos que nos dão condições de incentivos fiscais se a carga for liberada naqueles aeroportos ou naqueles portos. Então eu preciso analisar tudo isso na hora que eu estou escolhendo a melhor rota do meu transporte. Se vai ter transbordo ou não, às vezes eu contrato o menor frete possível e esqueço de olhar que tem transbordo que vai passar assim por 3 ou 4 portos. E essa minha mercadoria vai ter que ficar lá, aguardando o próximo navio. Isso pode ter um atraso imenso, isso pode me causar muito transtorno e muito custo adicional também. Os permissos, falava há pouco, por um caso de transportador terrestre, se ele tem um permisso adequado. Vale aqui também falar a melhor rota de transporte. Por exemplo, nós sabemos que eletrônicos, quando eles entram nos Estados Unidos, se eles estiverem fazendo uma rota da China, por exemplo, via Estados Unidos, é comum a aduana americana querer averiguar essas cargas, principalmente para ver se não tem contrabando. Se não tem não somente contrabandos, mas também se não tem falsificações. Se as licenças estão recolhidas, licenças de royalties de marcas, se elas estão recolhidas de forma adequada, de forma correta e honesta. Então nós temos que ver se a gente acha que sofre algum risco, não que seja alguma coisa errada, mas o menor risco possível, evitar algumas rotas de transporte. Nós devemos também instruir o embarque a quem for fazer isso para nós, os nossos profissionais de logística, instruir embarques de forma clara, com o máximo de dados e detalhes. O outro não tem como saber o que nós temos que ter no nosso embarque. Então, nós temos que fazer uma instrução de embarque, um booking, de uma forma clara, de uma forma onde tem o máximo de detalhes, para que nós possamos, então, evitar os problemas. Nós também devemos acordar com o nosso parceiro logístico, seja o nosso honrador, seja o nosso agente de carga, previamente ao embarque, o free time do destino e o valor da demurrage. Por que isso é importante? Porque às vezes a minha mercadoria é sensível, ela tem uma particularidade, demora um pouco mais para liberar na aduana, e eu precisaria de um free time maior, eu preciso ficar com esse container um tempo maior comigo, justamente para dar o tempo necessário para que eu faça as devidas liberações aduaneiras em tempo, para que eu tenha condições, então, de devolver esse container num tempo hábil. E eu devo combinar previamente isso, e se eu tiver condições de negociar, para que eu evite o pagamento de demurrage. É custo extra, é o aluguel que se paga por ficar por um tempo a mais com o container, além do que ele foi permitido na nossa contratação. Preciso ver isso antes, para evitar os custos extras. Agora nós passamos para uma outra fase, que é a nossa fase do embarque de mercadorias. A nossa fase propriamente dita, onde nós já fizemos o nosso pedido de compra, foi muito bem analisado, nós já fizemos o nosso planejamento e agora nós vamos fazer então o nosso embarque.
Nesse momento do embarque, eu tenho que conferir minuciosamente a documentação, principalmente a documentação que é instrutiva do despacho aduaneiro, que é a fatura comercial, o packing list, o conhecimento de embarque, o certificado de origem, se for o caso, se a gente estiver importando de algum país que tem alguma preferência tarifária com o Brasil, de acordo com a legislação vigente, inclusive com os descargos, se é mercante. Eu preciso conferir minuciosamente. E aqui nós estamos falando assim, eu coloquei de uma forma meio didática as fases. É importante, eu posso conferir isso na minha fase do pré-embarque, ali na hora que eu estou fazendo o planejamento do embarque, pode, se tiver essa mercadoria, essa documentação antes, pode. Mas se eu não tiver totalmente antes, eu faço na hora do embarque, no momento que o embarque está acontecendo, não depois de ter acontecido, no momento que está acontecendo. É isso que eu quis falar com essa fase, é no momento que está acontecendo o embarque. É o preparativo ali para o embarque sair. Então, decidi fazer assim de forma separada em algumas fases por conta disso, mas não necessariamente que precisa ser feito exatamente nesse momento. Então, vamos dar o exemplo da fatura comercial. O que ela tem que conter? É obrigatório alguns itens, outros eu coloquei aqui, as instruções normativas da Receita Federal, é obrigatório, e outros itens eu coloquei aqui como necessários. Então, ela tem que ter número e data, nome e endereço completo do exportador e do importador, consignatário com endereço completo e telefone, o notificado com endereço completo e telefone. Por que aqui a gente fala assim, eu bato bastante nisso com o telefone? Porque vai chegar a carga e o interlocutor, a pessoa que está enviando e que precisa comunicar, os agentes, né, que estão enviando essa carga, precisa comunicar a alguém a chegada dessa carga, porque muitas vezes se falha essa comunicação entre importador e exportador, por volumes grandes, por N razões, então é necessário que tenha telefone. O notificado é aquela pessoa que pode ser diferente do consignatário. Se ele não for o diferente, pode ser o mesmo que o consignatário. Mas se quiser avisar o despachante, né, que, por exemplo, queremos que a nossa carga chegue e o despachante seja notificado. Então, o nosso agente de carga, o nosso armador, ele vai notificar o despachante também, se for o caso que é ele que nós queremos que seja notificado. O CNPJ do importador, a descrição completa da mercadoria, dimensão de embalagem, quantidade de caixas ou de containers com as marcações, o país de aquisição, onde a mercadoria foi adquirida para ser exportada ao Brasil, país de origem, onde a mercadoria foi produzida ou sofreu alguma transformação, o país de procedência, onde é que se encontrava a mercadoria no momento da sua aquisição. Ela pode ter sido transferida para outro local, então precisa disso. Isso é a instrução normativa que nos diz. É uma chatice, eu só posso colocar lá só o país de origem. É uma chatice, mas a gente tem que cumprir. E essa parte é a parte mais difícil de fazer os nossos fornecedores, os nossos exportadores cumprirem, porque eles não entendem também por que eu preciso ter tudo isso. Mas precisa. A instrução normativa diz que é obrigatório, então nós devemos instruir o nosso fornecedor a fazer dessa forma, para não termos atrasos, para não termos multas, para não termos problemas quando essa mercadoria chegar aqui para fazer a nossa liberação aduaneira. O peso líquido, que é o peso da mercadoria livre da embalagem. O peso bruto, é o peso da mercadoria, então, mais a embalagem. O valor unitário. O valor total com o Incoterm. E o Incoterm nos diz, por exemplo, se eu estou falando CFR, eu preciso colocar qual é o destino, eu preciso colocar se a mercadoria está vindo ao Porto de Santos, por exemplo, eu preciso colocar CFR Santos, porque eu tenho que dizer até onde vai ser desembarcada a mercadoria. O valor total do frete, se eu estiver comprando com o Incoterm que exija que o frete tenha sido contratado no exterior, e demais despesas, se for o caso. Às vezes tem alguma coisa como embalagem, como algum detalhe que tem alguma despesa que precisa ser discriminada, então aqui na fatura comercial se discrimina também. O valor de desconto, se houver, condições e moeda de pagamento, a NCM,
dados bancários para pagamento, nome e endereço de representante no Brasil, se existir, percentual da comissão a ser paga, se estivermos nos casos de comissão de agente, assinatura em tinta azul com o nome elegível, o cargo de quem assinou para a definição de responsabilidades e o carimbo. Temos que ter isso. E outros detalhes que se façam necessários de acordo com o pedido de compras. Se tiver alguma especificação a ser colocada, então a gente vai sempre conferir nossa fatura com o pedido de compras para ver que tudo foi colocado aí, de forma como precisa. Por que eu preciso de assinatura em tinta azul? Porque isso não está escrito na instrução normativa. Só que a prática nos diz que a Receita Federal costuma nos exigir um documento original assinado em tinta azul. Ela alega que, se for assinado em preto, é muito fácil de falsificar. O Japão, o que fazer, né? O Japão usa tinta preta para tudo. Então, a gente tem que orientar com muita paciência o nosso fornecedor para que ele faça, para que ele cumpra com essa exigência nossa, que é a do país, é o Brasil que exige. Então, nós precisamos fazer cumprir. Esse é o nosso papel. Ele é difícil, mas esse é o nosso papel. Zelar para que os documentos originais cheguem no país antes do desembaraço aduaneiro, corretos, devidamente assinados em tinta azul, com carimbo e título da pessoa que assinou. Em caso de negociação baseada com carta de crédito e que necessitem de endosso, por exemplo, vem lá o BL to the order of, né? O banco, ou to the order of, simplesmente, nós precisamos providenciar em tempo hábil, inclusive o eletrônico, o endosso, precisamos preparar o endosso no sistema também. Então, a gente não é nesse momento, vai ser feito o endosso depois que a carga chegar, depois que a documentação original chegar, mas nesse momento do embarque todo a gente precisa já ir analisando e fazendo tudo isso. E também, se a negociação for baseada em carta de crédito, nós temos que ter certeza de que toda a documentação foi emitida pelo exportador de forma a cumprir com todos os dados da carta de crédito para não gerar nenhuma discrepância. Discrepância de carta de crédito é custo e é tempo depois perdido para poder acertar e liberar essa documentação. Definir o nosso local de desembaraço aduaneiro, se ele vai ser na zona primária, se ele vai ser na zona secundária. Programar as remoções, se for o caso, em tempo hábil. Nós temos que fazer tudo isso no nosso momento do embarque para que a gente possa não perder tempo depois, né? Se já sabemos que o nosso desembaraço vai ser numa zona secundária, nesse momento já instruímos o nosso despachante, já instruímos a quem vai fazer a nossa DTA, Declaração de Trânsito, aduaneiro, já vamos contratar quem vai fazer a remoção, vamos acertar tudo isso, definir muito bem para que ganhemos tempo. Ou então, se já sabemos que vai a uma zona secundária, precisa desestufar esse contêiner, já pedimos a autorização para que a gente possa desovar esse contêiner, mandar essa mercadoria já desovada para a zona secundária, para poder já liberar esse contêiner, não pagar demurrage. São esses detalhes que precisamos ver para a nossa carga. Não termos custos adicionais depois e nem atrasos. Eu vou repetir bastante isso, os atrasos e os custos. Efetuar o correto enquadramento fiscal informando o nosso despachante. Temos algum incentivo fiscal? Temos que fazer o correto enquadramento fiscal. Verificar o prazo de pagamento e se tem necessidade de registro no RDE-ROF. Importações acima de 360 dias, é obrigatório que se tenha o registro no Banco Central, que se chama ROF, Registro de Operação Financeira. Então, o registro declaratório eletrônico e o registro de operação financeira. Nós precisamos ver isso antes, porque nós precisamos providenciar o ROF para passar um número ao nosso despachante para que ele vincule isso na DI, na declaração de importação. E vamos acompanhar o nosso embarque, fazendo um follow-up muito bem feito. Agora, falando um pouco da liberação aduaneira e do pós-embarque. Mas a liberação aduaneira pode ser que seja o meu despachante que faça, mas é obrigação minha fazer alguns passos, tomar algumas atitudes para que o meu despachante tenha condições de fazer uma boa liberação aduaneira. Então, eu tenho que fazer também o provisionamento de valores para débitos de tributos e demais despesas.
É muito importante que eu faça isso junto ao meu departamento financeiro, para que chegue no momento da liberação da carga, eu tenha previsto que eu tenho que desembolsar esse dinheiro e o meu financeiro saiba que ele tem que desembolsar esse dinheiro. Então, se eu não faço isso, vai chegar no momento lá e o financeiro vai dizer, desculpa, isso não estava previsto, hoje não pode ser. E amanhã talvez também não. Isso pode me gerar armazenagem, isso pode me gerar atraso na liberação aduaneira, etc. Então é importante a gente fazer esse provisionamento de valores, inclusive com os nossos parceiros logísticos. Conferir a declaração de importação. É importante eu fazer isso, eu confio plenamente no meu despachante. Ok, confia no despachante, talvez você não faça, mas é obrigação conferir a declaração de importação. Quando a gente terceiriza alguma coisa, que é o caso do nosso despachante, é o nosso terceiro, nós temos a obrigação de conferir o trabalho desse terceiro. Por que eu falo isso? É por conta de que tem dados que o despachante aduaneiro ele não é obrigado a saber. Somos nós que temos que passar todas as informações a ele. Então, nós temos que conferir para ver se nós passamos, primeiramente, se a gente passou todas as informações necessárias e, segundo, se ele fez tudo corretamente. Acompanhar a vistoria de carga em caso de parametrização em canal vermelho, oferecendo detalhes, laudos e tudo que se fizer necessário para a rápida liberação da carga por parte da aduana. A aduana precisa, por exemplo, se cair em canal vermelho ou se cair mesmo num canal amarelo, eu preciso talvez estar acompanhando essa documentação, ter certeza que está tudo correto. Num canal cinza mais ainda, porque eu vou ter que providenciar todas as comprovações de custos, de preços, etc. Mas no canal vermelho também, muitas vezes, é solicitado o laudo. E mesmo que não for, se eu quiser antecipar alguma coisa, vi que é uma máquina, por exemplo, um embarque cuja mercadoria ela tem alguma especificação peculiar, ela tem particularidades, então eu posso já antecipar com a minha área técnica um laudo. Porque caso, na hora de fazer a liberação, eu posso apresentar isso para o fiscal e caso ele peça ou caso ele não peça, eu posso oferecer por conta de que vai ajudar bastante ele entender o que é o meu material. Muitas vezes nós temos materiais que são feitos sob medidas, projetos, moldes, né, para a indústria automotiva, é um caso bem comum. O fiscal não tem como saber se aquilo está correto, aquilo que nós escrevemos no nosso documento, a menos que nós demos um suporte a ele com um laudo, com alguma coisa nesse sentido, um catálogo, alguma coisa assim. Eu tenho que também solicitar ao meu departamento fiscal a emissão da nota fiscal de entrada. A minha área pode fazer tudo, talvez, não seja o departamento fiscal que vai fazer, mas eu tenho que ver como é que faz essa nota fiscal, quais são os dados corretos, para onde que eu tenho que mandar essa mercadoria, aonde que ela vai ser armazenada, quem vai fazer a minha recepção dessa mercadoria. Eu tenho que ver tudo isso, porque senão vai chegar a carga lá na portaria, muitas vezes acontece isso, né? Chega a carga lá na portaria e aí ligam para a gente, quem que é essa carga? Está sem nota fiscal, não posso dar nota fiscal, fazer a nota fiscal de entrada. Hoje ela é eletrônica, a gente não tem muito esse problema. E no caso do Paraná, por exemplo, é um estado que pode se carregar a mercadoria apenas com cópia da declaração de importação. Mas outros estados é obrigatório aí fazer o carregamento com a nota fiscal de entrada. Então eu preciso me antecipar e emitir em tempo hábil e de forma correta, depois não temos problemas. Eu tenho que devolver o container e avisar os envolvidos, porque de repente se eu não aviso, esse container fica lá e eu acabo pagando uma demurragem que não é devida. Então eu tenho que devolver, primeiro que eu tenho que devolver em tempo hábil, dentro daquele prazo que eu contratei, e avisar a todos os envolvidos. Efetuar o correto registro no Siscoserv. O Siscoserv é um sistema de registro de operações que produzam variações no patrimônio e que são feitas com não residentes. Então, eu tenho que também efetuar o correto registro no Siscoserv dos custos que são devidos, das questões que são devidas. E eu tenho também que arquivar os documentos pelo prazo de 5 anos. Isso a instrução normativa nos diz e que é obrigatório, e a fiscalização pode vir a nos cobrar isso e a querer verificar essa documentação dentro desse prazo de 5 anos.
Com isso, então, nós vimos que fazer um bom planejamento de compra nos levará a ter documentos e mercadorias de acordo com o que se espera, principalmente documentação para depois não termos problemas na nossa liberação aduaneira. Fazer uma programação de embarque, tentando se prever todas as variáveis e detalhes importantes, nos faz proativos, evitando muitos problemas. Não significa que nós vamos conseguir prever tudo, é impossível, nós somos humanos e algumas coisas acontecem no meio do caminho, mas quando nós fazemos uma boa programação, nós podemos evitar muitas coisas, muitos problemas, muitos custos extras, evitar muitas multas, inclusive. Controlar o embarque e suas peculiaridades, envolvendo todas as figuras importantes no processo, faz com que se tenha sucesso na operação como um todo. E ainda, nosso papel é instruir todos os dados para que a liberação aduaneira aconteça de forma eficaz, zelando também pelo pós-embarque dessa mercadoria. Fazendo tudo isso, nós vamos ter certeza que nós teremos sucesso na nossa importação, evitando então tudo aquilo que eu falei bastante, que eu repeti bastante, que são os atrasos, as armazenagens indevidas e todos os demais custos extras. Aí falando de demurrages, falando de multas, falando de remoções e tudo mais remoções indevidas e todos os outros detalhes que possam vir a acontecer, gerando então esses custos extras. E é nosso objetivo e nosso papel evitar que isso aconteça. Se alguém tem alguma dúvida, contata, por favor, a Abracomex no www.abracomex.org. Temos condições de verificar lá os nossos canais de atendimento. Temos também o nosso e-mail atendimento@abracomex.org. Nós temos também o nosso portal de ensino, www.abracomexonline.org. No Facebook também podem nos acompanhar, www.fb.com/abracomexadm, tudo junto. E nós também disponibilizamos o nosso canal por telefone, que é no telefone 0800 718 3810. Tendo alguma dúvida, por favor, nos contacte. Teremos o máximo prazer em atendê-los.